Neste vídeo, nós vamos corrigir as questões de matemática da prova da FAETEC para ingresso no ano de 2024. Só que não é aquela prova para ingresso no curso técnico integrado, não. É para os alunos que tinham interesse em fazer o sexto ano na FAETEC. Aliás, apenas sexto ano não, sexto, sétimo, oitavo e nono ano, o que é um absurdo, né? Olá, candidato, seja muito bem-vindo ao CPTEC. Eu sou o professor Luiz Antônio. Se você é aluno de quinto ano ou você é pai de aluno de quinto ano que tem interesse em fazer a prova da FAETEC para o ingresso no sexto ano, esse vídeo é para você. No último dia 28 de janeiro de 2024, houve o processo seletivo, a avaliação do processo seletivo da FAETEC para os alunos que tinham interesse em estudar nesta instituição, que é a Fundação de Apoio às Escolas Técnicas. E a banca, a empresa que organizou o concurso, foi essa empresa aqui, ó, Recrutamento Brasil. Mas foi assim um concurso, cara, com vários erros identificados, não só por mim, mas por outros professores também aqui no YouTube, que também ajudam, que também preparam os candidatos para esse segmento aí. O primeiro erro que eu encontrei nesse processo seletivo para alunos de sexto ano é que a prova foi exatamente a mesma para alunos de sexto, sétimo, oitavo e nono ano, o que é um absurdo, né? Eles deveriam ter se submetido a provas diferentes e não a mesma prova. No edital da FAETEC, ou seja, da Recrutamento Brasil, quando você entra aqui, ó, você vê que é oferecido a quem desejar cursar o ensino fundamental em tempo integrado do sexto ao nono ano. Ou seja, o edital é o mesmo, mas a prova não deveria ser a mesma. Então, neste vídeo, eu vou corrigir as questões e vou identificar as questões polêmicas, aquelas que eu achei que estavam erradas no dia da prova. A primeira questão de matemática era essa daí, a questão de número 11, uma questão bem tranquila envolvendo o perímetro de um retângulo. Um fazendeiro quer cercar um campo retangular de 20 metros por 15 metros. Qual é a quantidade mínima de metros de cerca necessária? Essa daí eu não vi problema nenhum. Então, nós temos uma região retangular que tem dimensões de 20 metros por 15 metros. Quando a questão menciona perímetro, você tem que pensar em medida do contorno. Professor Luiz Antônio, mas a questão não mencionou perímetro. Mas a questão mencionou quantidade mínima de metros de cerca, ou seja, nós temos que cercar esse campo de futebol. Então, observe que 20 metros aqui no comprimento também vai aparecer aqui em cima, no outro lado. E esses 15 metros também vão aparecer aqui. Ou seja, se você contornar o terreno, somar todas as medidas desse retângulo aí, você vai ter um total de 70 metros. Por quê? Basta você multiplicar por 2 as dimensões, 20 mais 15. Então, multiplicando 2 vezes 35, porque 20 mais 15 dá 35. Nós vamos obter 70 metros, ou seja, são necessários 70 metros de cerca para cercar todo esse terreno aí. O gabarito é a letra B. Essa não teve problema nenhum, o gabarito inclusive bateu, estou com o gabarito na mão aqui. A segunda questão, a questão de número 12, também uma questão tranquila. Se um carro viaja a uma velocidade de 70 km por hora, quanto tempo leva para percorrer 280 km por hora? Eu falei que não tinha nenhum problema na questão, mas pensa comigo, essa prova aí para aluno de nono ano, uma questão dessa, o aluno de nono ano resolve com tranquilidade, pois ele estudou e está na grade curricular dele o conceito de velocidade média, lá no nono ano. Mas para o aluno de quinto ano, não. Para o aluno de quinto ano, essa questão já é uma questão extremamente complexa, pois para esse aluno dessa idade, dessa escolaridade, ele ainda não tem muito definido na cabeça os conceitos de velocidade e distância. Mas para resolver a questão, você precisava apenas dividir 280 por 70, pois é assim que a gente calcula o tempo de viagem. Você divide a distância total percorrida pela velocidade e você consegue encontrar o tempo. Ao dividir 280 para 70, você pode cortar um zerinho do numerador com um zerinho do denominador
28 dividido para 7, nós vamos obter 4. Então, a viagem ela foi feita em 4 horas. E aí está aqui na outra tela, 4 horas, gabarito letra D. A questão de número 13 também foi uma questão bem tranquila, uma questão envolvendo divisão. Um professor divide a turma em grupos de 4 para um projeto. Se há 26 alunos na turma, quantos grupos serão formados e quantos alunos sobrarão? Essa é bem tranquila, até o aluno de 5º ano consegue desenvolver bem essa questão aí. Bastava dividir o total de alunos da turma, que são 26, pela quantidade de alunos em cada grupo, que são 4. 26, ao dividir para 4, você vai obter 6 e vai sobrar 2, porque 6 vezes 4, 24, para chegar a 26, sobram 2. Então, a resposta é, serão 6 grupos formados e vão sobrar 2 alunos. Com isso, eu chego à conclusão que a resposta é a letra A, 6 grupos e 2 alunos. Essa questão número 14 aí, eu já identifiquei um problema, mas não foi na questão, foi o gabarito que eles deram. O gabarito preliminar, claro que ainda pode haver alteração nesse gabarito, eu acredito até que eles vão mudar pela quantidade de candidatos e dos pais dos candidatos que vão entrar com recurso, que entraram com recurso nessa questão. No momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, eu acho que já passou o período de recurso. O período de recurso é pequenininho, acho que 2 ou 3 dias apenas. Vamos ler a questão? Uma pizzaria oferece pizzas de 3 tamanhos, pequena, média e grande, com 4, 6 e 8 fatias, respectivamente. Muita atenção para essa palavra. A palavra respectivamente significa nesta ordem. Ou seja, isso quer dizer que a pizza pequena ela tem 4 fatias, a pizza média tem 6 fatias e a pizza grande tem 8 fatias. Continuando a leitura, se um grupo de amigos pedir 3 pizzas grandes e 2 médias, quantas fatias de pizza terão no total? Bem tranquilo, pois basta você multiplicar 3 vezes 8 e somar com o produto de 2 vezes 6. Por que isso, professor Luiz Antônio? Porque são 3 pizzas grandes e cada pizza grande tem um total de 8 fatias. São 2 pizzas médias e cada pizza média é dividida em 6 fatias. Efetuando essas operações 3 vezes 8, você encontra 24 e 2 vezes 6 você encontra 12. 24 mais 12, encontramos aqui um total de 36 fatias. Beleza, problema nenhum, professor Luiz Antônio? Sim, problema nenhum até então, porque no gabarito preliminar, eles deram como gabarito a letra A, 48 fatias. Então, aqui se trata de uma questão de mudança de gabarito, a questão não está errada. Questão número 15, uma questão envolvendo porcentagem, também não vi muito problema nessa questão, vamos ler a questão. Uma pesquisa, 75% dos entrevistados preferem chocolate ao leite ao chocolate amargo. O que significa isso? 75% prefere chocolate ao leite do que chocolate amargo, ok? Se 300 pessoas foram entrevistadas, quantas preferem chocolate ao leite? Ou seja, é só o aluno calcular 75% de um total de 300, porque de qualquer total, 75% prefere o chocolate ao leite. Então, num total de 300 pessoas, quantas preferem esse chocolate ao leite? Então, basta calcular 75% de 300, o que é bem tranquilo, até para um aluno de 5º ano, né? Ele tem total capacidade e deve ter estudado isso aí, pelo menos uma introdução de porcentagem no 5º ano. Basta você multiplicar 75 sobre 100 vezes 300, ou seja, efetua a multiplicação de 75 por 300 e depois divide por 100. Para facilitar os cálculos, o aluno também poderia cortar 2 zerinhos do 300 com 2 zerinhos do 100 e multiplicar 75 por 3, que vai dar um total de 225. Então, 225 pessoas, no total de 300, preferem o chocolate ao leite.
Gabarito da nossa questão, letra A, 225. Nessa daí, o gabarito estava certinho, questão ok. Na questão 16, uma questão falando do relógio, a questãozinha muito bem elaborada, questãozinha bacana. Essa aí sim, essa eu concordo que seja uma questão de nível, não é, para o aluno de 5º para 6º ano, aluno de 7º ano, tá bom? Porém, é uma questão fácil para aluno do 9º ano. Um relógio está atrasado 5 minutos a cada hora. Eu acho que, na verdade, deveria ser um relógio atrasa 5 minutos a cada hora. Se o relógio for ajustado corretamente às 12 horas, que horas ele mostrará às 18 horas do mesmo dia? Bom, então, o relógio atrasa 5 minutos a cada 1 hora, correto? O relógio foi ajustado às 12 horas. Então, às 13 horas, ou seja, 1 hora depois, o relógio não vai marcar 13 horas. Ele vai marcar 12 horas e 55 minutos. Às 14 horas, ou seja, 2 horas depois, o relógio ele não vai marcar 14 horas. Ele vai marcar 13 horas e 50 minutos. Então, ele atrasa 5 minutos a cada hora. Tá bom? De 12 horas para 18 horas, pensa comigo, são 6 horas de diferença, ok? Então, quantos minutos o relógio vai atrasar nestas 6 horas? É só fazermos 6 vezes 5, ou seja, 30 minutos. O que quer dizer isso, professor Luiz Antônio? Passadas 6 horas, o relógio vai apresentar um atraso de 30 minutos. Então, quando o horário correto for 18 horas, o relógio vai marcar 30 minutos menos, ou seja, meia hora menos. Então, ele vai marcar 17 horas e 30 minutos. Então, bem tranquilinha essa questão aí, gabarito, ó, letra A. Bem tranquila essa daí, né? Um probleminha envolvendo tempo, operações com tempo. Questão de número 17, uma outra questão envolvendo porcentagem. Em uma sala de aula, 60% dos alunos são meninas. Se há 12 meninos na sala, quantos alunos há no total? Essa questão aqui, para os alunos de 9º ano, eu resolvo de uma maneira, eu resolvo utilizando regra de 3. Mas para aluno de 5º ano, eu não posso utilizar a regra de 3 porque o aluno não viu ainda essa matéria com esse nome. Então, eu utilizo a seguinte proporcionalidade. Os 12 meninos que tem na turma, estão aqui, eles representam um total de 40%. Por que 40%, professor Luiz Antônio? Ah, é fácil, pensa comigo. Em uma sala de aula, 60% dos alunos são meninas. Então, os outros 40% são os meninos. E não são 12 meninos? Então, eu tenho esta relação. 12 alunos representam 40%. Agora, nós queremos calcular o total. E eu ensino da seguinte forma, acompanha comigo aqui a minha estratégia. Eu divido os dois lados, primeiro, por 4. Por que por 4, professor Luiz Antônio? Você já vai entender. 12 dividido por 4 aqui do nosso lado esquerdo dá 3. E 40% aqui, ó, se eu dividir por 4, eu obtenho 10%. Isto quer dizer que 10% da turma representam 3 alunos. Agora eu uso uma outra estratégia. Agora eu multiplico por 10. Eu multiplico por 10, porque aí eu vou encontrar 100%. Se eu multiplicar por 10 do lado esquerdo, eu vou obter 3 vezes 10, que vai dar 30, você concorda comigo? E se eu multiplicar por 10 do nosso lado direito aqui, ó, 10 vezes 10, eu vou obter 100%. 100% da turma é a turma total. Logo, chego à conclusão que a turma total tem 30 alunos. E com isso, chego à resposta, letra A, 30 alunos. Nessa questão também teve um problema de mudança de gabarito, porque eles deram como gabarito preliminar, né? A letra C, 40 alunos. E 40 alunos não é o total de alunos da turma. Questão de número 18. Na questão de número 18 era um probleminha. Pensa comigo, vamos lá. Em um jogo, um jogador ganha 5 pontos por acerto
e perde 2 pontos por erro. Se ao final do jogo ele tem 36 pontos e acertou 10 vezes, quantas vezes ele errou? Então vamos pensar, vamos analisar e fazer uma boa interpretação dessa questão. O jogador, ele ganha 5 pontos por acerto, ok? Então, como o nosso jogador em questão acertou 10 vezes, veja bem, pelos seus acertos, ele ganhou 50 pontos. Basta fazer 5 vezes 10, que nós temos 50 pontos, ok? Só que no final do jogo, o cara não concluiu, não chegou com 50 pontos, ele chegou com 36. Isto significa que ele cometeu alguns erros. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos subtrair 50 menos 36, o que dá 14. 14 pontos, então, foi o total de pontos que esse jogador perdeu. Mas veja bem, a questão fala que o jogador perde 2 pontos por erro. Então, nesses 14 pontos aqui, eu divido por 2 e consigo encontrar 7, que é o total de erros desse jogador, que foi exatamente o que a questão perguntou ao candidato. Quantas vezes ele errou? Então, ele errou 7. O gabarito está aqui na outra página, letra A. Erro nenhum também com essa questão aí, inclusive eu concordo, é um tipo de probleminha muito bem elaborado para avaliar os alunos do 5º ano. Porém, essa mesma questão, para aluno de 8º e 9º, já é uma questão fácil. Então, vocês estão entendendo o meu posicionamento aqui, a minha crítica com relação a uma mesma prova para alunos de 5º ano, de 6º, de 7º e de 8º ano? Não pode, Recrutamento Brasil, não poderia fazer isso. Deveria ser uma prova diferente para cada ano de escolaridade, pois são propostas diferentes. A grade curricular do 5º ano não é a mesma do 6º, nem do 7º, nem do 8º. Questão de número 19. Uma padaria produz pães que são vendidos a 50 centavos cada. Seus custos fixos diários são de R$ 200 e cada pão custa 20 centavos para ser produzido. Qual é o mínimo de pães necessários que precisam ser vendidos diariamente para que a padaria não tenha prejuízo? Essa questão mesmo para aluno de 5º ano já é uma questão com alto grau de complexidade, pois é possível resolver essa questão usando expressão algébrica, que é assunto do 8º, ou usando função, que é assunto do 9º. Olha que incoerência. Para cada X pães produzidos, observe que o custo vai ser de 0,20 vezes X. Não é 20 centavos para cada pão ser produzido o custo? Então, isso aqui é o custo dos pães, tá bom? O custo total é isso aqui, somado a 200. Porque o problema fala que os custos fixos totalizam R$ 200, ok? E a receita total dessa padaria, com a venda dos pães, é dada por 0,50 vezes X, vezes a quantidade de pães. Cada pãozinho não é vendido a 50 centavos? Então, se você tem X pães vendidos, você multiplica 0,50 vezes a quantidade. Nós queremos que a padaria não tenha prejuízo. Então, a receita ela tem que ser exatamente igual ao custo. Os valores devem ser exatamente os mesmos. Então, nós vamos igualar essas duas expressões aí. Nós vamos escrever 0,50 vezes x igual a 0,20 vezes x mais 200. E agora nós vamos resolver esta equação do primeiro grau. Se eu mandar o 0,20x para o lado esquerdo da igualdade, nós vamos ficar com 0,50x menos 0,20x igual a 200. Essa diferença aqui, ó, dá 0,30x igual a 200. Esse 0,30 está de um lado multiplicando, esse 0,30 vai para o outro lado dividindo. Se eu dividir 200 para 0,30, isso aqui não dá exato, pessoal. Isso aqui dá o seguinte número, 666,6666. Pode fazer aí no seu papel ou na calculadora, se caso você for aluno do 5º ou do 6º ano. Como não é possível produzir e vender esta quantidade de pães aqui, ó, a resposta é 667 pães. Então, isso aqui é o mínimo que a padaria precisa vender para não ter prejuízo.
Se a padaria vender 666 pães, aí ela já vai ter prejuízo. Se ela vender 667 pães ou mais, a padaria passa a ter lucro. Logo, com isso, nós chegamos à resposta da letra A. Está aqui, ó, 667 pães. Mas para aluno de quinto ano, o aluno de quinto ano não resolve um problema desse utilizando esse raciocínio. Até dá para fazer, cara, na mão, fazendo cálculo, sem usar o X aí que eu utilizei. Mas para o aluno de quinto ano isso é extremamente difícil. Ele não viu o problema desse nível ainda. E para concluir a prova, a questão de número 20 era uma questão com uma interpretação totalmente difícil. Até para aluno de ensino médio, essa questão aqui, cara, foi uma questão totalmente, cara, incoerente. Em uma oficina, um mecânico pode trocar os pneus de um carro em 30 minutos, enquanto seu aprendiz leva 45 minutos para realizar a mesma tarefa. Até aí, tudo bem. Se ambos começarem a trocar os pneus de dois carros diferentes ao mesmo tempo, quanto tempo levarão para completar ambos os trabalhos? Olha que questão complexa, cara. Veja bem, eles vão começar a trocar os pneus de dois carros diferentes. O mecânico, ele faz o serviço em 30 minutos. E o aprendiz leva 45 minutos. Cara, em quanto tempo levarão para completar ambos os trabalhos? Bom, e aí? Cara, 45 minutos, não é verdade? O tempo maior que é o aprendiz, você concorda comigo? Ah, Luiz Antônio, mas existe uma outra interpretação desse problema. O mecânico pode terminar o trabalho dele em 30 minutos e depois ele vai ajudar o aprendiz. Aí eles vão trabalhar juntos. Então, claro que se eles forem trabalhar juntos, eles não vão levar mais 15 minutos para poder fazer o serviço. Eles vão levar menos tempo. Sim, mas isso não está explícito no problema. Isso não está dizendo aí que o mecânico vai terminar o serviço dele e em seguida ele vai lá ajudar o aprendiz. É claro que eles não levariam 45 minutos no total, levariam menos tempo, mas isso tem que estar explícito, até tem como resolver, e eu sei como resolver, e os professores de matemática, os alunos que são mais espertos aí em probleminhas de regra de 3, com fração, proporção, conseguem resolver um problema desse. Mas o aluno de quinto ano, o aluno de sexto ano, não resolve. Isso não está explícito no problema também, Recrutamento Brasil. Então a prova veio com sérios problemas. Isso não aconteceu só na prova desse nível, não. Aconteceu também na prova de técnico integrado, cara. Eles também elaboraram a mesma prova para aluno dos cursos de técnico integrado, concomitância externa e subsequente. Cara, 3 modalidades praticamente diferentes. Não deveria ter sido a mesma prova. E você? Você fez essa prova? O seu filho fez essa prova? Deixa nos comentários aqui o que você achou. Você também achou que a prova veio com muito erro? Ou será que eu estou sendo crítico aqui em exagero? Eu quero saber de você. E se teu filho ou tua filha vai fazer a próxima prova da FATEC para ingressar no sexto ano ou a prova do Colégio Pedro II, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do meu curso de matemática para alunos do quinto ano, onde eu posso preparar o seu filho, orientar o seu filho para fazer uma prova desse nível. Quer dizer, essa aqui não, né? Que essa aqui não teve nada a ver com prova de quinto ano para aluno de sexto ano. Um grande abraço, estamos juntos, até a próxima aula.